Concernente à fé e religião, pessoal, ouça bem. 8:18 de Lucas está escrito: vede como ouves. Então, concernente à fé e religião, é natural que os verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo obedeçam o que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. O principal ponto, o fundamento, a rocha, a pedra, é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se edificar nela vai se tornar um verdadeiro cristão. Desculpem. Resultado: os falsos profetas, do qual falou nosso Senhor Jesus Cristo, não eu. 24:5 de Mateus, 24:4, 24:11, 24:24 de Mateus. Você vai encontrar todas essas referências concernentes a nós reconhecer as palavras de Deus e desconhecer as palavras de homem, conforme nosso Jesus Cristo disse em 7:7 de Marcos: mas em vão me adoram, ensinando os preceitos que são mandamentos de homem. Por isso, você vai encontrar hoje na história da humanidade que saiu do poder do catolicismo do Império Romano Martinho Lutero. Martinho Lutero espalhou o protestantismo em todo o mundo. Mais tarde, assim, tratando de não buscar muita coisa, entendeu? Mas os pontos mais referentes da história da humanidade na religião, sobre fé e religião. Mais tarde surgiu Daniel Berg e Gunnar Wingre, espalhou o Pentecoste. Resumindo, o mundo hoje é cheio de pentecostais, cheio de protestantes e resultado: se algum é seguidor deles, a tendência é multiplicar os seguidores. Agora, não é descartável de maneira nenhuma de que os seguidores de Cristo vai obedecer às doutrinas de Paulo, que foi a ele dada por nosso Senhor Jesus Cristo. 14:37 de 1 Coríntios. Então, pessoal, é assim. Hoje, debaixo do poder dos fundadores das religiões, até o enviado de Deus chegar naquela nação, ou naquela cidade, ou naquele estado, naquele povoado, ou naquela pessoa, aquela pessoa é inocente, não conhece. Por quê? Porque religião tem espírito. Isso é indiscutível. O apóstolo João, ele disse na carta, na epístola em 1 João capítulo 4, amados, não creiai a todos os espíritos, porque muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo. Então dá para qualquer pessoa entender que os espíritos, eles não se revelam especificamente, mas ele usa um homem para, da mente do homem, é preciso entender também que o alvo principal de Deus e também de Satanás é a mente do homem. Por quê? Porque outrora a lei de Moisés dada aos israelitas nas 2 tábuas da lei, para eles obedecerem, a lei e os estatutos. Mais tarde, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus para fazer um novo pacto, não da letra, mas do espírito. Então, na mente, 31:31 de Jeremias, 8, sequentemente os versículos você vai encontrar de Hebreus, que na mente é
aonde deve ser depositado o novo pacto. Ou seja, você vai aprender as doutrinas do nosso Jesus Cristo e guardar na mente e no coração, com a ajuda do Espírito de Deus. Então, em Apocalipse 13, está escrito, porque Deus ele é onisciente e onipresente, ele tem o poder, porque ele anuncia o fim desde o princípio. Isaías 46, 9, 10, 11. E em Apocalipse ele revela que a besta, depois de destruir o poder do povo santo, ele vai reinar sobre povos, línguas e nações. Apocalipse 13, 7. Então ele ia pôr um sinal na testa ou na mão direita. Por isso que debaixo do poder dos falsos profetas vai surgir muitos falsos profetas com o sinal na testa da mentira e o poder na mão. Por exemplo, um homem hoje ele recebe o título de pastor. Ele tem um bom salário, ele tem a maneira de trabalhar. Entendeu? Eu não estou aqui falando mentira, pessoal. Eu também não estou aqui falando nada com ódio de ser humano nenhum. Apenas estou cooperando com a verdade que eu conheci e me tornei membro da Igreja de Deus pela misericórdia de Deus, porque 12:9 de Apocalipse vai chegar o tempo de Satanás ser preso por 1000 anos e é declarado que ele é a antiga serpente que engana todo o mundo. Por isso, o enviado de Deus em nosso tempo para anunciar a mesma igreja que em nosso Senhor Jesus Cristo foi edificada, 16, 18 de Mateus. Eu já falei antes, mas só para lembrar vocês, nós estamos há 2000 anos de quando nosso Senhor Jesus Cristo edificou a igreja de Deus aqui. E de lá para cá aconteceu muitas coisas, como principal esses pontos, aonde os falsos profetas foram enviados. Então esses falsos profetas já morreram fisicamente, estão dormindo. Então os filhos deles iam crescer, porque quem está por trás é os espíritos errados. Quer dizer, talvez para você não, né? Mas conforme a palavra de Deus, não tem como você ir de encontro, tá bom? Então as palavras de Deus estão dizendo que surgiria muitos falsos profetas. Então até eu ouvir o enviado de Deus, as palavras dele, eu era inocente. Talvez eu era até um filho de falso profeta. Eu falava coisas que eu aprendi dos falsos profetas. Mas depois que eu ouvi, seja lá quem for que é enviado de Deus, 7:7 de João. Conhecerás se ele é de Deus pelas doutrinas, não pela pessoa. Por isso que eu não vou falar nem o nome da pessoa que foi enviado por Deus em nosso tempo. Mas o ponto é que a igreja de Deus, ela apresenta o caminho antigo e o enviado de Deus, ele fez exposição da Bíblia. Para quê? Para chamar as ovelhas que estão dispersos. 11:52 de João. Então, se você vai botar em mente o que os falsos profetas disse, que a igreja, os primeiros cristãos já foi, agora é nossa vez, você acaba virando um tolo, porque as palavras de Deus que está na Bíblia, ela é viva, e você adota a ideia dos falsos profetas e você morre, e fica lá aguardando o juízo. Mas as palavras de Deus ela vai seguir, porque elas são vivas e poderosas. Independente de eu ou você crer. Por isso que eu estou compartilhando a você, que se você vai olhar para a pessoa que é enviado por Deus para anunciar as verdadeiras doutrinas, anunciar a igreja de Deus, que é um só corpo, onde todos os primeiros cristãos foram membros, e o evangelho segue. Mesmo que ele teve o tempo de eles apagar e esconder as verdades para as pessoas serem enganadas, quando o evangelho chega, anunciado por quem Deus enviou, você vai olhar para a pessoa e não vai gostar, porque a pessoa vai reprovar todas as religiões que os homens fundaram e desconhecer o que está em 3:11 de 1 Coríntios, que ninguém deveria edificar outra igreja.
É palavra de nosso Jesus Cristo ou é de Paulo? Se é de Paulo, você despreza. Se é de nosso Jesus Cristo, você admite que foi enganado. E se você não quiser ser reprovado pelas palavras de Deus e achar que as palavras do enviado de Deus é dele, é questão que nós respeitamos, nós membros da Igreja de Deus respeitamos. Todos vocês que querem seguir, depois de ouvir falar da Igreja de Deus, suas religiões, vocês são livres, assim também como nós somos livres. Se nós quiser deixar a Igreja de Deus e seguir as religiões dos homens, nós somos livres, mas pela misericórdia de Deus, assim como eu sei que tem muitos que preferem ouvir as palavras de Deus, porque ela é espírito e é vida. Jesus abençoe a vida de todos vocês e que vocês possam valorizar as palavras de Deus que é ensinado pela Igreja de Deus. E se vocês vão crer que elas são verdadeiras, vocês vão se voltar ao Pai, para vocês não cumprirem a vontade de Satanás, pelo qual ele tem prendido muitos para cumprirem a vontade dele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Jesus abençoe vocês e a família de todos vocês e que vocês possam deixar que as palavras de Deus reinem na vida de todos vocês, para que as obras que vocês aprenderam dos falsos profetas sejam reprovadas e vocês procurem aprender as boas obras para ser aprovada por Deus. Efésios 2:10. Um abraço a todos.